No vídeo de hoje eu vou te contar o que eu aprendi após ler 10 livros em menos de um mês. Então, vambora! Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo, sejam todos muito bem-vindos a mais esse nosso vídeo aqui no YouTube, no qual vou contar pra vocês sobre como que foi essa experiência maluca minha de ler 10 livros em apenas um mês, né? O que aconteceu, afinal de contas? Primeiramente eu vou explicar de onde que surgiu esse desafio que eu impus a mim mesmo. No início desse mês de novembro, estou gravando esse vídeo exatamente o dia 29 de novembro, então no início desse mês de novembro eu entrei de férias da faculdade, né? Pra quem não sabe, faço medicina na UFMG, tô indo agora pro segundo período e entre o primeiro e o segundo período tive essas férias aí de umas 4 semanas. E totalizando 28 dias. E eu não queria ficar à toa nessas férias. Eu falei, não, tem que fazer uma coisa produtiva nessas férias, né? Não vou ficar à toa o tempo todo. E foi aí que eu tava pensando e tal, e eu tava estudando alguns conteúdos que me levaram a querer ler um pouquinho de literatura, né? Minha bagagem de literatura durante toda a minha vida não foi muito grande, nunca tive muito interesse em ler literatura clássica, principalmente devido à escola isso ter sido me apresentado como uma coisa chata, né? Na escola a gente confunde muitas coisas, a gente acha que literatura é basicamente ficar fazendo crítica literária às coisas, não é bem isso. Literatura tem uma grande parte de você vivenciar as histórias, mas isso nunca foi me apresentado na escola e talvez seja isso um dos motivos da maioria das pessoas não gostarem tanto assim de literatura, né? Mas acabava que eu não tinha tanto um gosto assim, mas de um tempo pra cá esse interesse meu pela literatura foi surgindo novamente e isso culminou comigo no início dessas férias querendo ler literatura clássica. Aí eu tava navegando no Instagram, no início das férias, encontrei um post de um cara chamado Elias, e lá ele tava recomendando 10 livros clássicos para iniciantes. E poxa, essa vai ser uma oportunidade muito massa de eu poder adquirir um pouquinho de bagagem, de repertório de mundo mesmo, de conhecimento de mundo mesmo, e ao mesmo tempo aproveitar as férias, né? Porque literatura não é aquela coisa tão desgastante como ter que ficar estudando um conteúdo, porque literatura é grande parte de você vivenciar uma história. É como se você estivesse assistindo a um filme, só que ao invés de estar lá super passivamente só vendo e escutando as coisas, você vai estar lendo as palavras. Então, por ser uma coisa não tão desgastante como estudar, eu não queria ficar as férias me matando de estudar, né? Como literatura era algo divertido e ao mesmo tempo ia estar contribuindo para mim, eu decidi que eu ia ler esses 10 livros que o Elias recomendou. Mas por que raios eu estava lendo literatura? Por que eu não poderia ler, sei lá, uma biografia de uma pessoa famosa, ou um livro de desenvolvimento pessoal, um livro de psicologia, um livro de filosofia, sei lá? Por que eu escolhi ler literatura, né? Eu acho muito importante falar disso nesse presente momento, porque muitas vezes nós construímos um preconceito errôneo com relação à literatura. Muitas vezes a gente acha que nós não aprendemos nada lendo livros de literatura. Isso é errado. Eu tive essa visão durante muito tempo, né? Eu pensava assim, por que eu leio um livro? Eu leio um livro porque eu quero aprender alguma coisa. Quando eu estou lendo literatura, eu não estou aprendendo nada, lá só tem historinha. Então, é muito preferível que eu leia, na verdade, um livro que vai me acrescentar informações úteis, um livro de autoajuda, um livro, sei lá, de psicologia, né? Eu tinha muito essa visão errada. Mas acabou, como eu disse para vocês, eu estava estudando alguns conteúdos, principalmente sobre educação clássica, e foi justamente aí que eu percebi a importância da literatura. E como assim a importância da literatura? Será que a gente realmente aprende algo lendo esses livros? A resposta é sim. E o que a literatura traz pra gente? Ela traz a educação do imaginário. Esse é um tema super complexo e muito legal de ser estudado, e eu vou dar uma pincelada aqui pra vocês perceberem o que acontece com vocês quando vocês leem boa literatura. Perfeito? Vamos lá então. O que seria essa educação do imaginário? Temos que entender, primeiramente, o que seria o imaginário, né? O imaginário diz respeito à nossa capacidade mental que permite representar objetos. Isso pode ser até um pouco de senso comum, né? Você sabe quando você está imaginando algum objeto na sua cabeça, você está fazendo o quê? Justamente exercendo essa sua capacidade imaginativa. Você consegue imaginar uma cadeira, você consegue imaginar uma bola, não é? Então, você vai estar justamente exercendo sua capacidade de utilizar a imaginação. Perfeito? Fechado. Vamos avançando. Como que a gente melhora essa nossa capacidade imaginativa? Como que a gente adquire essa capacidade de conseguir abstrair esses conceitos e imaginá-los cada vez melhor?
é por meio do nosso contato com a realidade. Você só consegue imaginar o que é uma cadeira porque ao longo da sua vida você já teve contato com várias cadeiras e você conseguiu interiorizar esse conceito e agora você consegue imaginá-lo, não é? Então é justamente por meio do contato com a realidade que nós conseguimos exercer nossa capacidade imaginativa. Perfeito, olha só que legal. Mas e se eu quiser imaginar o objeto humano? Como assim objeto humano, né? O ser humano não é um objeto, Gabriel. Calma, vou explicar. E se eu quiser, por exemplo, me colocar no lugar de outra pessoa, tentar enxergar o mundo como essa pessoa enxerga? Como diria uma expressão, né? Vestir os sapatos dessa pessoa. Como que eu faço isso? Você vai, novamente, exercer a sua capacidade imaginativa, não é? Só que o que acontece? Presta atenção aqui. Essa nossa capacidade imaginativa de nos colocar no lugar dos outros, tentar enxergar a realidade com o olhar de outras pessoas, é algo que só vai ser possível a partir do momento que nós temos um imaginário desenvolvido para isso, não é? E eu disse, como que a gente desenvolve o imaginário? Novamente, por meio do contato com a realidade, não é? Só que qual que é o problema aqui? A nossa experiência humana é muito limitada. Os contatos com pessoas que você tem é muito limitado. Você está restrito a um círculo social muito específico, você convive com pessoas geralmente parecidas com você, você vai estar restrito a uma localização específica, né, numa cidade, estado, num país específico. E se você se atesse a isso, a sua experiência humana seria muito limitada, né? Você também vai estar restrito ao tempo que você está localizado, você não consegue ter contato com pessoas que estiveram vivas há 100, 200 anos. Ou será que você consegue? É justamente aí que vai vir a literatura. Como vocês puderam perceber, a nossa experiência humana, se nós estivermos restritos às nossas circunstâncias materiais aqui, são muito limitadas. E é justamente aí que vai surgir a literatura. Ela vai nos permitir entrar em contato com experiências humanas universais. Olha a beleza disso, gente. O que vai estar representado ali na literatura? São experiências humanas universais. Como assim, Gabriel? O que eu quero dizer com isso? Imagina só, vamos pensar em dois programas. Olha só. Por que será que quando você assiste Cidade Alerta, sabe o que é Cidade Alerta, né? Aquele programa, tem o da Atena lá, o cara fala os negócios, tem gente que é assassinada de forma super violenta. Por que será que quando você assiste Cidade Alerta, você não fica tão comovido assim? Agora, imaginamos outro caso. Imagina você assistindo A Culpa é das Estrelas. Quando você assiste A Culpa é das Estrelas, não sei vocês, mas quando chega no final, acontece coisa super triste, não vou contar para não dar spoiler, e é muito comum as pessoas chorarem. Eu chorei, pô, assistindo A Culpa é das Estrelas no finalzinho. Mas por que será que nós não nos emocionamos no Cidade Alerta, que conta histórias reais de pessoas reais que morreram de forma super violenta, e choramos ao assistir A Culpa é das Estrelas, que nós sabemos que é uma história falsa? Por quê? Porque no Cidade Alerta não está representado experiências humanas universais. No Cidade Alerta está representado o caso de uma pessoa real, em circunstâncias reais, que tinha um CPF, que tinha um endereço, que morreu. Isso não te toca tanto no fundo da sua alma. Agora, na Culpa é das Estrelas, o que está representado ali é uma experiência humana universal. Você se coloca no lugar dos personagens. Você cria uma proximidade com os personagens. E é justamente por causa disso que no final da história, mesmo sabendo o que acontece ali, tudo é inventado, você se emociona. Porque, novamente, você vai estar em contato com experiências humanas universais. Então pensemos numa história muito famosa, como por exemplo Hamlet, do Shakespeare. O que está ali não é representado a história de um rei na Escócia. Não é isso. Não é esse o propósito daquela obra. O propósito daquela obra é te mostrar o que acontece com o homem que conquista um reino às custas da sua alma. Um exemplo mais prático, Harry Potter. O que ele está representado em Harry Potter não é a história da bruxaria no mundo imaginário. Ninguém tem interesse sobre isso. O que realmente nos toca em Harry Potter é a história de um menino que era lá subjugado, né, morava com os tios que tratavam super mal ele. Ele consegue dar a volta por cima, né, e se tornar uma pessoa super importante aí. É uma história sobre amizade, né, a história do Harry com a Hermione, com o Rony. É uma história que também tem momentos tristes, enfim. Então são justamente esses elementos humanos que são representados nas obras, a questão da amizade, dos relacionamentos,
que nos tocam no fundo da alma. É justamente esse o propósito da literatura. A literatura nos coloca em contato com experiências humanas universais. E é justamente isso que vai alimentar o nosso imaginário. Lembra que eu falei lá atrás? Como que a gente educa o nosso imaginário? Como que a gente adquire essa capacidade imaginativa de forma mais desenvolvida? É por meio do contato com a realidade. E como eu disse com vocês, as nossas circunstâncias concretas, a nossa realidade, pura e simples, é muito limitada, é muito restrita. Só que a partir do momento que você tem contato com a literatura, no qual você vai novamente ter contato com experiências humanas universais, você expande os seus horizontes de uma forma absurda, né? É como se você vivesse várias vidas em apenas uma. E é justamente essa a beleza da literatura. Você adquire essa capacidade imaginativa de uma forma muito mais desenvolvida. Ah, Gabriel, agora eu entendi. Se eu quiser desenvolver o meu imaginário, me tornar uma pessoa que compreende melhor as experiências humanas, eu tenho que ler um livro. Então é só pegar um livro qualquer e sair lendo, né? Calma, calma, que não é bem assim. Vamos pensar numa analogia para a gente entender como que nós devemos alimentar o nosso imaginário. Olha só, imagina uma pessoa, um organismo vivo. Se a gente quer que essa pessoa se desenvolva de forma saudável, a gente pode alimentar ela com qualquer coisa? Claro que não, né? Se uma pessoa ficar só comendo fast food e açúcar o dia inteiro, essa pessoa não vai conseguir se desenvolver de forma saudável. A gente tem que dar bons alimentos para ela, se a gente quer que ela se desenvolva bem, não é? A mesma ideia se aplica ao nosso imaginário. Não adianta a gente só ficar dando fast food, um livro qualquer para ele, que ele não vai se desenvolver de forma saudável. E é justamente esse o ponto central aqui. Se você ficar restrito a sua vida inteira a livros ruins eu digo, por exemplo, aqueles romances picantes que tu vai encontrar na loja da Amazon, ou sei lá, livros adolescentes, não tem problema você ler esse livro uma vez ou outra, assim como não tem problema você comer fast food eventualmente. Mas o problema é, se você restringe a alimentação do seu imaginário somente a esses livros, você vai estar num problema muito grande, porque você não vai estar alimentando-o de forma adequada. Sendo assim, você tem que buscar os alimentos saudáveis, os bons livros. E o que seriam os bons livros? Seriam os clássicos da literatura. E o que é um clássico da literatura, né? Você fala assim, ah, Gabriel, clássico da literatura eu sei, é aqueles livros do Machado de Assis, aquele livro lá, Iracema, que eles me fizeram ler no ensino médio e eu achei super chato. Não gostei desse livro, não gosto de literatura clássica, desisto. Calma, que não é bem assim, né? Muitas vezes, na escola, eles realmente nos apresentam a livros clássicos, mas o grande problema é que eles fazem isso de forma inadequada. Ou eles nos mostram um livro clássico que realmente é chato, ou eles apresentam um livro que é muito avançado para nossa preparação na época e a gente realmente não vai conseguir aproveitar aquilo de forma adequada. Então, vocês têm que ter o contato com os clássicos de uma forma mais adequada. Então, se você, por exemplo, não tem costume de ler esse tipo de livro, comece pelos clássicos da literatura para iniciantes, né? Nem todo clássico é super complicado, super difícil de se ler. Não, de forma alguma. E foi justamente por isso também que eu, quando comecei a ler os clássicos, nesse mês, eu comecei pelos livros que são mais tranquilos, uma lista de literatura de clássicos para iniciantes, beleza? Então, os clássicos vão ser aqueles livros que vão elevar nossas almas até os picos mais altos e também nos levar às maiores profundezas que a mente humana é capaz de conceber. Eles são aqueles livros que passaram pelo filtro do tempo, são aqueles livros que são lidos há gerações, há 100, 200, 300, 400, 500, 1000 anos. E são aqueles livros, então, que receberam o crivo do tempo, né? Porque, afinal de contas, se um livro é lido pelas maiores mentes da história, há gerações, há centenas de anos, realmente deve ter algum motivo. Esse livro deve ser realmente bom, né? Então, é justamente por isso que a gente tem que dar tanta preferência aos clássicos, porque eles já passaram pelo filtro do tempo. Eles são aqueles livros, como eu disse, nos guiam nas maiores profundezas e nas maiores alturas que a mente humana é capaz de conceber. Eles são aqueles livros que moldaram todo o imaginário da civilização. E é aí que está a beleza desse tipo de livro, beleza? Então, deem preferência pela literatura dos clássicos, porque são eles que vão representar de forma mais precisa como se dá a experiência humana nesse mundo. E bem, depois de todo esse arcabouço teórico que eu espero de coração que vocês tenham gostado, vou apresentar a vocês as 10 obras que eu li durante esses 30 dias, durante as minhas férias, né? A primeira delas foi essa daqui, O Velho e o Mar. Essa é uma obra que se passa nos Estados Unidos no século passado e retrata basicamente a história de um velhinho que sai ao mar com um barco
para ir pescar peixe. Ele já tá um tempão sem pegar peixe, mas o que acontece no final das contas é que ele encontra um peixe gigantesco e tem todo um drama psicológico que vai tratar da questão da solidão, da perseverança dele tentando pegar esse peixe. É uma história muito, muito bonita mesmo. A segunda obra é A Morte de Ivan Illich. Essa foi definitivamente o livro que eu mais gostei, assim, porque ele tem um teor psicológico, né? Esse é um livro do Tolstói, e isso é bem característico desses escritores russos, do Tolstói e do Dostoiévski, terem obras de teor, com teor psicológico muito rico. Então essa foi uma das obras que eu mais gostei. Vai tratar basicamente a história de um cara que era um burocrata e ele acaba descobrindo uma doença e tal, e vai tratar muito bem do processo de adoecimento, da primeira vez que a pessoa contempla a morte, que ela percebe que ela é mortal. Isso é um livro muito bonito e eu pude aprender demais assim lendo ele. A terceira obra é A Metamorfose do Kafka e vai basicamente contar a história de um menino que simplesmente acorda num dia e se vê no corpo de uma barata. Então essa é uma obra que tem múltiplas interpretações, é um clássico que eu creio que vocês devem conhecer, e eu também gostei bastante de ter lido ele. O quarto livro foi A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Esse talvez seja um dos clássicos mais difundidos aqui, né, porque ele está bem em alta hoje em dia, e vai basicamente contar a história de uns animais que fazem uma revolução, tomam uma fazenda na qual eles eram explorados e implantam um novo regime. Eu não vou dar spoilers aqui, mas basicamente vai contar sobre a experiência da implantação do socialismo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A quinta obra é O Médico e o Monstro. Esse foi um livro que eu não gostei tanto quanto os outros, mas foi um livro bem legal também, que vai falar sobre a questão da dualidade humana, de um médico descobrindo a questão do perigo em si mesmo. É um livro bem legal também. O sexto livro é Fahrenheit 451 e vai retratar a realidade de uma sociedade na qual os livros são proibidos e queimados. Eu acho que essa se tornou a minha distopia preferida depois de ler, porque é uma obra bem surpreendente. Depois vamos para o sétimo livro, que é O Apanhador no Campo de Centeio. Esse livro, apesar de o título remeter à agricultura, não tem nada a ver com isso. Se passa em Nova York, se passa no tempo no qual um adolescente é expulso da escola dele, e tem todo um processo dele conseguir lidar com isso, e o processo de amadurecimento em si, a questão da hipocrisia na sociedade. É um livro bem legal, que a princípio eu não tinha gostado muito, mas no decorrer da obra eu fui me aproximando do personagem e gostei pra caramba no final. O oitavo livro foi O Frankenstein, ou O Prometeu Moderno. Essa é uma obra que todos nós já devemos conhecer, né? O Frankenstein já é bem famoso, mas eu acho que poucas pessoas leram a obra. Esse foi o livro que mais me surpreendeu, sem sombra de dúvida, porque eu tava com um certo receio, um certo preconceito de ler o livro, porque é um livro que a gente já meio que conhece assim por alto, a gente já sabe quem que é o Frankenstein. Eu achei que ia ser uma história bobinha de ficção científica, no qual o cara criava um monstro maluco e tal, mas não é nada disso. É uma obra sensacional, uma obra de terror que realmente chega a arrepiar a gente. É uma obra muito boa mesmo. Leiam Frankenstein, galera. Me surpreendeu demais. Depois nós temos o Grande Gatsby. Essa é uma obra que se passa no século passado nos Estados Unidos, que vai retratar e fazer umas críticas também à questão do sonho americano, uma sociedade materialista, vai trazer uma questão do romance também. Por último, nós temos a 10ª obra, que foi O Retrato de Dorian Gray. O Retrato de Dorian Gray vai basicamente mostrar a questão do hedonismo, qual que é o problema de você levar isso como uma filosofia de vida, toda a questão também da estética, da beleza na sociedade, qual que é o papel que isso desempenha. É uma obra com uma linguagem um pouquinho mais difícil, que eu senti uma certa mais dificuldade para ler. Foi um livro que a princípio eu também não gostei tanto, mas no decorrer da obra eu fui criando um certo gosto e cheguei no final e curti pra caramba o desfecho também, achei muito surpreendente, beleza? Mas foram basicamente essas as 10 obras que eu li durante essas férias. São livros não muito grandes, né? Na maioria aí deve ter em média umas 200 páginas, totalizando no total, olha só, totalizando 2.000 páginas no final das contas, e eu fiz uma média então nessas férias de umas 70 páginas por dia para conseguir cumprir esse objetivo, beleza? Mas foi basicamente esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o próximo. Fui!